Caio, me ajude a entender como Salomão, filho de Davi, virou a cabeça depois de tanta bênção e intimidade com Deus. A pergunta dele é essa? Ele quer entender. Os textos do Velho Testamento supostamente dão essa explicação. Os textos são bem claros. Não deixam margem para a gente fazer especulação. O texto diz que foi por causa das mulheres. Ele descobriu que a libido dele e a soberba erótica dele era ainda maior do que qualquer suposta sabedoria que ele tenha adquirido. Ele começou a vida como um homem sábio, que pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe deu sabedoria. E por causa dessa sabedoria, ele se tornou um homem famoso, muito famoso, em todo o mundo onde as caravanas passavam. Você sabe que as redes de comunicação da antiguidade eram as caravanas dos mercadores, eram as highways, era a internet do mundo antigo, eram as caravanas. Eram as trocas de mercadoria que vinham do sul da África para o norte da África, do norte da África atravessavam o Oriente Médio, aí depois a Ásia Menor, depois o Oriente Profundo, e entravam no que a gente chama hoje de Europa, e iam até onde se podia ir. O homem sempre andou atrás de negócios. E eles faziam isso no lombo de camelos, de dromedários, de animais que caminhavam longas caminhadas. E era assim que as notícias corriam. E correu a notícia de que o rei de Jerusalém, o rei de Israel, era um dos homens mais sábios do mundo. E aí começaram a vir delegações científicas de todos os lugares da Terra para conversar com ele. E ele também tinha um interesse científico extraordinariamente grande. E começou também a aprender, como diz o texto bíblico. Você lê isso no primeiro livro de Reis, você lê no segundo livro de Samuel, você lê em alguns desses textos históricos, como ele se tornou um homem, além de sábio, culto, muito culto, em botânica, em astronomia, que era misturada com astrologia. Astronomia, astrologia, astrofísica eram tudo a mesma coisa nos dias de Salomão. Como também magia e ciência eram mais ou menos a mesma coisa, não era muito diferenciada até onde ia a razão científica e aonde começava a magia do mundo antigo. Até agora ainda é assim para muita gente, e na Idade Média era assim praticamente para todo mundo, inclusive para a igreja, que não sabia fazer essa distinção, e a igreja não sabe fazer essa distinção até hoje. Então, pois bem, voltando a Salomão, ele primeiro ficou extremamente arrogante com a memória, com a sabedoria, com a inteligência que ele tinha, que se tornou maior do que a de qualquer outro ser humano na face da Terra, a ponto de que isso se tornou um elemento de atração erótica também. Você veja que a rainha de Sabá, que era a rainha da Etiópia, que era uma mulher culta, inteligente, provavelmente muito bonita, uma negra linda, uma preta bonita e culta e inteligente, viajou da Etiópia em carruagem, em camelo, em caravana, até Jerusalém, bota chão nisso aí. Meses de trajeto para visitar Salomão. E para fazer uma visita dessa, uma pessoa tinha que ficar o ano inteiro lá para justificar a visita. Então, as histórias paralelas dizem que eles tiveram um relacionamento, do qual nasceu um filho, ou mais de um. O nome do filho seria Menaleque. E tem muitas histórias paralelas sobre o filho de Salomão com a rainha de Sabá. Mas nos textos que você lê em 2 Samuel e lê
na primeiro livro de Reis, sobre Salomão, você descobre que ele foi ficando atraído por mulheres de todos os lugares. Ele queria ter um harém multinacional. E aí tinha mulher de tudo que é etnia do mundo no harém dele. Eram 600 esposas, quase todas filhas de príncipes ou de reis, ou de figuras importantes, de modo que as mulheres serviam também, sobretudo, para serem uma espécie de Itamaraty do Salomão. Era a diplomacia para um rei poderoso no mundo antigo, era feita através da multiforme relações conjugais do rei com etnias e com grupos variados. Assim se faziam os acordos políticos e de pacificação. Ele teve 600 esposas, que eram as mulheres de representação. Ele, claro, tinha relação com todas elas, sexo com quem ele queria, gerou filhos com muitas delas, mas tinha 300 gostosas, que eram as 300 concubinas, que faziam parte daquelas mulheres esculturais, que não tinha nada a ver com ser filha de um rei, nem nada. Ele pegava pela esculturabilidade física daquela mulher gostosa. Então, era para ter uma nova por dia em cada dia do ano. Não faltava mulher de manhã, de tarde e de noite. E ele, diz o texto bíblico, que foi tomado e o coração dele foi enredado pela paixão carnal dele pelas muitas mulheres e pelos seus deuses, pelos seus objetos de culto, pelas suas filosofias, pelas suas magias, pelas suas feitiçarias, por tudo que elas traziam no pacote, nos combos, de modo que ele não só possuía todas as mulheres do Oriente ao Ocidente, com aquela variedade de belezas, e também as 600 esposas, todas com suas culturas originais, como ele fez também um grande sincretismo religioso e um grande sincretismo de feitiçarias, e de magias, e de ciências. De modo que, do ponto de vista científico, ele conhecia todas as raízes e plantas, e alucinógenos, e cogumelos, e efeitos que poderiam ser tirados de alucinógenos ou de remédios de animais, como, por exemplo, raspar a casquinha, o dorso de um sapinho, como aquele sapinho colorido da Amazônia, que os índios tiram só aquela gosminha e misturam e botam na boca e dá uma onda doida no cara que fica lá como se fosse um ayahuasca. Ele sabia tudo de tudo, provou de tudo, fez de tudo. Comeu a carne que ele quis, eu estou falando de carne humana. Foi comido porque ele quis. O Kama Sutra virou um gibizinho pequeno para o Salomão. E o texto bíblico diz que o coração dele foi corrompido pelos amores e pelas paixões, às suas muitas mulheres, aos seus cultos, aos seus deuses e ao sincretismo que ele admitiu fazer, de modo que Salomão perdeu a própria identidade, a sabedoria divina original que ele teve, ficou imiscuída e poluída por essas coisas todas, de modo que ele foi perdendo a singeleza de sabedoria e, do fim, ele se transformou só num bruxo, cheio de conhecimentos, muito conhecimento. Mas o Salomão, que a gente lê no início do reinado dele, que queria sabedoria, que era um cara que só queria reinar bem, foi totalmente corrompido, e é fácil que isso aconteça com qualquer um. O pai dele foi corrompido de outro modo, não nesse modo.
Mas foi aquele poder, eu sou dono de tudo, tudo que a mulher de Israel tem tesão em mim, a mulher do meu general Urias também tem tesão. Ela está tomando banho nu ali, eu estou vendo daqui. Ela já olhou, já me viu, fingiu que não viu, mas eu sei que ela está vendo, e ela está lavando tudo e virando para lá e para cá, porque ela me quer, eu vou pegar. Mandou pegar e ela veio gostosamente, deu gostosamente. E depois que mataram o marido, ela ficou com ele gostosamente. E isso corrompeu o coração de Davi e trouxe consequências terríveis depois para a vida dele, para a família dele, para o futuro dele. Maltratou muito a vida dele, o que ele fez. Essa e algumas outras coisas de arrogância, de soberba. No caso de Salomão, o viés foi esse. Isso pode acontecer com qualquer um, e eu diria o seguinte, minha gente, 99% das vezes acontece. Você bota poder sobre uma pessoa, esse poder vai ficando absoluto e ela se destaca acima de todos, em qualquer que seja o nível, especialmente quando se trata de sabedoria. Sabedoria tem mais poder do que dinheiro. Se uma pessoa muito sábia, muito culta, seduz o rico e seduz o pobre, seduz. O poder da sabedoria é sedução. A sabedoria mal usada perverte o mundo e cria caminhos de degeneração que a gente não imagina pela astúcia. Quando a sabedoria se corrompe, ela se transforma em astúcia sedutora. Ela deixa de ser a sabedoria que constrói o bem e passa a ser aquilo que corrompe a si mesmo e aos outros. O que aconteceu com Salomão é o que acontece com a maioria de todas as pessoas que são empoderadas ao extremo. A gente, por exemplo, fica olhando um Elon Musk. Esse cara, se ele não tomar cuidado, além das besteiras que ele já fez, ele ainda vai fazer muitas. Porque é muito poder na mão de uma pessoa só. Você veja, um sujeito para ser presidente dos Estados Unidos, se não viver sentado no espinho, na carne, surta fácil. Se trampiza numa facilidade enorme, se putiniza. Esse presidente da Rússia, com poder absoluto, um autocrata que pode tudo, não tem como o cara não se putinizar. E não tem que ter alternância de poder, ele pode manipular o sistema para ele continuar para sempre. Aí se putiniza. A continuidade de poder tem um poder quase absoluto de degenerar o empoderado. Isso em todos os níveis, não só no nível político, mas no nível acadêmico, no nível econômico-financeiro, em todos esses níveis. A acumulação corrompe, seja ela de que natureza seja. No caso de Salomão, foi uma acumulação de conhecimentos e de saberes. O cara era um Newton, um Einstein, ao mesmo tempo que ele era um Franz Crick, ao mesmo tempo em que ele era um gênio da botânica, ele era um gênio de outras especialidades, ele era um cara polimorfo. Todas as formas de conhecimento. Ele metia o dedo e ele sabia, ele discutia qualquer coisa com qualquer um, e ele embasbacava o mundo inteiro, todo mundo sabia menos do que ele era o Google planetário. Aí surtou, e com aquela lábia doida, com aquele poder todo, com aquela riqueza toda, e com aquela capacidade de sedução e de astúcia, meu Deus, o sujeito sucumbiu a si mesmo, ele se bruxificou, ele se tornou um ser fruto da sua grandeza enfatuada, que corrompeu a muitos sempre, e que corrompe a quase todos que chegam nesse nível. Não precisa nem chegar nesse nível. Tem gente que, por exemplo, numa igreja, para a gente falar para o grupo que tem maior quantidade aqui, numa igreja, o pastor começa uma igreja do nada, aí vem juntando pessoas. Alguns anos depois já tem algumas centenas ou milhares ali, ele é visto com uma admiração,
quando ele entra, quando ele aparece, os olhares brilham. Eu sei disso porque foi o que eu recebi a minha vida inteira, desde 18 anos. Esse olhar incandescente, brilhante. Eu estou há 50 anos sabendo o que é isso. E, meu Deus, as milhares de pessoas, você entra, tem aquele... Se o cara não estiver com o coração em Deus, todo dia, sabendo que ele não é nada, ele é só um vermezinho, que um peteleco acaba com ele, que o que tem de bom nele é graça, é favor imerecido, é dom de Deus. Não foi ele que produziu, foi dádiva. Se isso não for recorrentemente praticado e lembrado como quebrantamento, o cara surta suave, sutilmente. Às vezes ele próprio nem percebe, mas quando ele vê, ele já está longe do caminho. Está longe. Se distanciou da vereda e nem notou. Como acontece com quase todo mundo. Aí eu estava falando do pastor local. Como acontece a 3x2. Aí ele é um cara querido, gente boa, inteligente, todo mundo ama, ele é sério no trato. Ele, quanto mais assim ele seja, mais admiração ele terá, de homens e de mulheres, de todas as idades. Então, os momentos frágeis da vida dele, os momentos de fragilidade emocional, afetiva, de cansaço, de burnout, de estafa, ou de fadiga, ou de encheção de saco, ou de opressão demasiada da tarefa, do trabalho, disso tudo, vão criando no coração dele aquela autoindulgência. O sujeito começa a dizer, eu posso me permitir certas coisas, eu sirvo a tanta gente, a minha vida é útil ao mundo inteiro, pelo menos a essa igreja toda, a esse mundo todo, a tantas famílias. Eu estou tão exausto. Tem tanta gente aqui que faria qualquer coisa por mim. Se eu chamar e disser, posso ir à tua casa para uma moça solteira ou divorciada ou jovem, ou seja lá o que seja, eu posso ir até a tua casa tomar um café? Ela vai querer que eu vá na mesma hora. Se eu chegar lá e disser, eu estou tão cansado, e ela for uma massagista, e eu disser, você podia fazer uma massagem em mim? Ela vai fazer. E se eu for 4, 5 vezes, vai ficar íntimo. E se ficar íntimo, a gente vai acabar rolando na cama de massagem. É a coisa mais natural, mais fácil, mais simples de acontecer na face da terra. Acontece com pastores, com sacerdotes, com políticos, com médicos, e não precisa ser ginecologista, basta criar uma dependência paciente-médico, paciente psicoterapeuta, paciente psiquiatra, as figuras maiores, mais científicas, ou mais sabedorizadas, ou mais entendidas, ou mais poderosas, ou que sejam detentoras de conhecimentos, ou de informações, ou de poderes especiais, fazem isso com naturalidade, porque já existe essa atratividade, essa magia, esse encanto já está construído. E no caso de Salomão, meu Deus, era juntar uma fome tremenda, uma fome horrorosa, de volúpia e de eroticidade que foram crescendo no coração dele, com uma vaidade imensa, arrogância, soberba, com a certeza que ele tinha da genialidade dele, que superava a de todo mundo, juntou isso tudo, virou um pacote de feitiçaria, de auto-engano horroroso. E eu só estou aqui te contando que, com uma linguagem um pouco mais baseada na minha experiência de 50 anos de ministério, assistindo em volta de mim e assistindo dentro de mim, e conhecendo as Escrituras e a história humana, eu estou te dizendo, em resumo, o que a própria Bíblia diz no segundo livro de Samuel, no primeiro livro de Reis, acerca do que aconteceu com Salomão. Entendeu, meu filho? Aí você diz, e o Eclesiastes? Foi o livro da velhice dele. Foi quando o cara já tinha se arrebentado todo. Porque chega uma hora que isso vai arrebentando a gente. Salomão teve muita vontade de se suicidar,
teve muita angústia. Salomão teve muito desespero humano. Quando ele escreveu o Eclesiastes, que é um livro de um idoso, que viveu todas as vivências da vida, ele introduz o livro dizendo todas as buscas que ele tentou a sabedoria, inclusive na loucura, na viagem, na alteração de consciência, em todas as formas de psicodelicidade, e com as mulheres, e com a soberba das construções, e com as edificações, e com as glórias, com os aplausos universais, com botar o homem na lua, por assim dizer. Ele virou um misto de tudo. Ele era tanto rico como um Elon Musk daquele tempo, quanto era um cara de um conhecimento científico do mais elevado da Terra. E ainda com uma capacidade de sedução enorme, você imagina como esse cara era uma desgraça para si mesmo. Como ele foi se luciferianizando. Quando vem o livro do Eclesiastes, já é a leitura arrependida de um cara antes de morrer, que enxergou a loucura da própria existência muito mais a partir dele mesmo do que da própria experiência do outro. Mas foi a partir do seu próprio coração que ele chegou àquela conclusão salvadora para a vida dele. Do contrário, ele teria morrido como um Manassés sem arrependimento, com menos barbarismos do tipo matar os próprios filhos, como Manassés fez. Foi descendente dele. Mas ele deu um mau exemplo para todos os demais reis de Judá e de Israel que vieram depois dele. Ele foi, por assim dizer, o pai da bruxaria de Israel, foi Salomão. O homem mais sábio se corrompeu para ser também o pai de todos os sincretismos e de todas as bruxarias e feitiçarias e magias negras que Israel aprendeu e praticou, infelizmente.